Fala aí galera, tudo bem? Vamos aqui numa transmissão ao vivo. Se você está aqui no nosso Instagram, aproveita então para deixar aí o seu like aí, aproveita para compartilhar. Deixa eu ajeitar aqui minha câmera para ficar bem no centro aqui da coisa. Então tá bom. Beleza então. Então galerinha, é o seguinte, hoje eu vou te ensinar um passo a passo para você aumentar a sua produtividade. Talvez você se sinta um pouco mais assim improdutivo ultimamente, meio desanimado, e eu descobri um segredo esse ano de 2019 para como turbinar a nossa produtividade, a minha produtividade. E hoje, terminando o ano de 2019, eu sou uma pessoa muito mais produtiva do que eu era há um ano atrás. Tá bom? E eu vou revelar nesse vídeo o segredo. Eu vou falar um pouco do que eu faço na minha vida todos os dias de manhã. E no final eu vou te dar uma dica de como começar a fazer isso na sua vida, na prática e no seu cotidiano, tá bom? Então vai comigo até o final, você vai ver que realmente vai fazer a diferença na sua vida, tá bom? Não somente na área financeira, claro que na área financeira isso vai ter impacto sim, tá bom? Porque na minha vida financeira teve também, na minha família teve impactos e certamente vai ter impactos na sua. Mas esse passo a passo que eu vou dar, essa técnica que eu vou ensinar nesse vídeo, ela vai mexer com todas as áreas na sua vida, tá bom? Tem dois livros que eu li esse ano que fizeram muita diferença, dentre todos os que eu li, na verdade foram mais de 50 livros lidos esse ano de 2019. O primeiro dele é O Milagre da Manhã e o segundo dele é O Poder do Hábito. E dentre todos os livros que eu li, principalmente nesses dois, eu decidi criar novos hábitos na minha vida. E esses hábitos, dentre os que eu vou te ensinar hoje, esse é um deles que eu vou te ensinar hoje, isso mudou totalmente a minha produtividade, tá bom? Só para você ter uma ideia, tá? Assim, do quanto que isso é poderoso, né? Chegou a influenciar até na minha composição física, né? No quanto que eu perdi peso ultimamente nesse último ano, né? Só para você ter ideia, hoje eu estava me pesando de manhã, foi quase 10 quilos que eu perdi esse ano de 2019, porque eu tinha muitos sonhos na minha vida e eu não colocava em prática esses sonhos. E esse ano de 2019 foi o ano de colocar em prática. Então vamos lá então, aproveita para compartilhar, é muito importante quando você compartilha, porque assim o canal da Guarda Renda ele se distribui cada vez mais para a maior quantidade de pessoas. Eu trabalho, só para você entender um pouco, vou contar um pouco do que, como tem sido a minha vida profissional, tá bom? Eu trabalho numa indústria, eu coordeno o departamento de marketing dessa indústria, tá bom? No período da manhã, os períodos da manhã eu trabalho lá, tá? Das 15 para as 8 ao meio-dia eu coordeno o departamento de marketing de uma indústria chamada Ativitar, tá bom? Uma indústria na parte de eletrônicos, a gente pode entrar nisso outro dia, talvez falar um pouquinho mais a respeito disso. Mas enfim, eu levo da minha casa até a indústria onde eu trabalho 15 minutos de carro todos os dias, de segunda a sexta, tá bom? E durante esse percurso eu decidi implementar um hábito durante esse percurso, porque era um momento ali do meu dia que ficava meio ocioso, que eu até não tinha muito o que fazer, né? Que você está se deslocando, né? Às vezes eu ouvi uma música, às vezes eu ouvi um noticiário ali no rádio. E eu decidi realmente implementar um novo hábito durante esse percurso, tá bom? E esse hábito que eu implementei esse ano é o hábito de encher o meu coração, encher a minha mente com coisas boas para iniciar o dia bem, iniciar o dia energizado, tá bom? Ó que legal ali, o pessoal tá mandando um joinha ali no Instagram, ó, vou dar uma acenada aqui, pessoal, beleza? Aí manda aí olha, até gente de fora ali, ó, mandando um Dios te bendiga, mandando em espanhol, muito bem, que legal, um grande abraço aí pra todo mundo no Instagram. Eu tô olhando aqui pra cima, tá, porque tem a câmera aqui em cima, tá, por isso que eu não tô olhando aqui pra baixo pra câmera do Instagram, mas manda aí que eu vou acompanhando aqui embaixo também. Então eu saio de manhã para ir em direção ao meu trabalho, tá bom? E eu dividi a minha vida em 10 áreas, e nessas 10 áreas eu vou declarando assim em alta voz, falando para Deus e para mim coisas importantes para encher o meu coração de aspectos positivos em relação àquela área da minha vida. E a primeira área que eu coloco diante de Deus, a primeira área é a minha espiritualidade. Então eu declaro em alta voz o quanto que eu acredito em Deus, o quanto que eu creio em Jesus Cristo, na criação do mundo, que Ele me criou, Ele me fez de uma maneira única, de uma maneira ímpar Ele me criou, e o quanto que isso é vivo dentro de mim, o quanto que eu me apodero dessas realidades espirituais, tá bom? Eu faço isso
a primeira coisa, eu coloco diante de Deus e principalmente eu invoco o Espírito Santo de Deus que habita no meu coração. Eu invoco Ele sobre a minha vida e o quanto que por assim dizer, eu firmo os meus laços. Quero caminhar com Ele todo dia, não todos os dias e durante todo o dia. Então eu inicio ali saindo com o meu carro, convocando Ele, né? Na verdade Ele nunca sai do nosso coração, né? Mas trazendo Ele à minha memória, o quanto que Ele é valioso para mim e quanto que eu sou valioso para Deus, né? Esse é o primeiro aspecto da minha vida. O segundo aspecto para a minha vida tem a ver com as bênçãos que Ele tem me dado todos os dias, tá? O quanto que eu tenho que aprender a valorizar as pequenas coisas. O meu carro que me leva para o trabalho, o fato de eu ter um trabalho, o fato de eu me deslocar até esse trabalho. Então eu trago à memória as coisas boas que Deus tem me dado. E eu clamo para Deus por dignidade. Que Ele faça de mim um homem digno de tantas coisas boas, que eu não seja uma pessoa ingrata, mas sim que eu seja uma pessoa agradecida. Então eu falo em alta voz o quanto que eu tenho recebido de Deus e eu clamo por essa dignidade. Deus, faz de mim um homem digno de receber tantas coisas boas, tantas coisas boas. E eu clamo a Deus por essa dignidade. Esse é o segundo aspecto. Tá bom? O terceiro aspecto que eu trago à minha memória é o meu propósito. Qual que é o meu propósito de vida? A que eu me dedico na minha vida, né? E eu tenho um propósito claro para mim, tá bom? Que é o quê? Fazer casais financeiramente próspero, segundo a palavra de Deus, segundo o caminho de Deus, sem pecar contra Deus. Pessoas prósperas financeiramente. Tá bom? E através dessa saúde financeira eu conduzo pessoas até Cristo. Esse é o meu propósito. É isso que eu faço da minha vida, tá bom? Então eu declaro esse propósito e eu passo também por um processo, falando isso pessoalmente, de visualizar o quanto que eu atuo na vida das pessoas e a multidão de pessoas que eu consigo levar até Cristo. Então eu tenho essa visualização desse propósito e o quanto que isso vai fazer a diferença na vida das pessoas. Isso é o meu propósito, tá bom? É a terceira coisa que eu coloco. Fiz até a minha colinha aqui embaixo, tá bom? O quarto aspecto que eu começo a falar em oração, tanto para Deus e trazendo a minha memória, enchendo o meu coração, é a respeito das minhas finanças. O que tem a ver com as minhas finanças? O quanto que eu quero ser e desejo ser uma pessoa financeiramente saudável. Tá bom? Então eu proclamo isso em alta voz, equilíbrio nas minhas finanças, e eu visualizo também o quanto que esses recursos financeiros não serão um problema para mim e para minha família. Porque em muitos casos, às vezes, o dinheiro ele acaba sendo motivo de briga nos casamentos, entre marido e mulher acaba sendo motivo de ganância, motivo de briga entre as pessoas. Tá? Então eu proclamo isso diante de Deus, que o dinheiro vai ser uma bênção para a nossa família, tá bom? E eu visualizo claramente nós usando esses recursos para abençoar a vida de outras pessoas. Então eu visualizo pessoas vindo a nós distribuindo conselhos a respeito de finanças e ajudando financeiramente ONGs, missões, igrejas, missionários, sendo bênção na vida de outras pessoas. Tá bom? E que esse dinheiro nunca seja motivo de discórdia, nem de ganância no meu coração e no coração da minha esposa, tá bom? Que a nossa família seja abençoada financeiramente. Esse é o quarto aspecto. O quinto aspecto que eu dividi a minha vida é a respeito das vitórias. Então eu proclamo em alta voz que eu quero ser um homem vitorioso. Vitorioso em todas as áreas da minha vida. Tá bom? Eu quero desfrutar vitória no meu casamento, vitória no meu trabalho, como filho, como funcionário, como amigo, como colega de trabalho, enfim, como cidadão como um cidadão do reino de Deus. Então eu proclamo diante de Deus o quanto que eu desejo ser um homem vitorioso. Tá bom? E eu declaro também diante de Deus que muitas vezes eu sei e eu confesso que eu tenho derrotas na minha vida. Mas eu quero que essas derrotas sirvam como um aprendizado para mim. Cada vez que eu tenho uma derrota, eu quero que essa derrota me eleve a um novo nível de conhecimento, um novo nível de aprendizado e que eu não caia todos os dias nos mesmos erros.
Por exemplo, uma das áreas que eu declaro vitória é sobre o pecado. Eu não quero que o pecado faça morada no meu coração. Que nem um passarinho que está voando, né? É inevitável que um passarinho voe sobre a nossa cabeça, mas a gente não pode permitir que ele faça um ninho sobre a nossa cabeça. Isso é fundamental. Então eu declaro diante de Deus o quanto que eu quero ser vitorioso sobre o pecado. O Espírito Santo de Deus, entenda algo, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele é o Espírito da vitória. Ele é vitorioso e Ele quer trazer sobre a nossa vida vitórias também. E é muito importante que você deseje essas vitórias, que você busque essas vitórias, porque Ele não se agrada também quando a gente vive assim, de mal a pior em todas as áreas da nossa vida. Então eu declaro desejar essas vitórias. E uma das áreas que eu quero ser muito vitorioso é a área do meu casamento. E essa é a sexta, né? A sexta área que eu declaro diante de Deus e diante de mim mesmo que eu quero ser vitorioso é o meu casamento, tá bom? Então eu coloco diante de Deus o quanto que eu quero bem a minha esposa, o quanto que eu amo ela, o quanto que eu valorizo as características dela, desde as características físicas, que eu acho a minha esposa extremamente atraente fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Eu amo todos os aspectos da minha esposa e eu trago à memória o quanto que ela é importante para mim, o quanto que me nutre o meu coração, o meu relacionamento com ela, tá bom? Isso é muito importante. E algo que eu faço também que é bem legal, eu visualizo eu e a minha esposa com 100 anos de idade, tá? Eu falo assim, Deus, eu visualizo eu e ela com 100 anos de idade, tá? Eu decidi que eu vou viver até 100 anos de idade, não sei quantos anos você vai viver, mas eu decidi que eu vou passar dos 100 anos de idade. Então eu visualizo eu e ela com 100 anos de idade, diante daquele mar azulzinho do Caribe. A gente vai fazer uma viagem pro Caribe com 100 anos, já tá planejada essa viagem. E eu olhando dentro dos olhos dela e falando, meu amor, eu te amei por 100 anos e vou te amar por mais 100 anos se isso me for possível. Muito obrigado por simplesmente estar do meu lado e muito obrigado por dedicar a sua vida comigo, se dedicar à minha vida, me amando, estando do meu lado. Eu te amo intensamente, eu amo cada aspecto da vida da minha esposa, cada detalhe dela, é sensacional e eu projeto isso sobre ela. O sétimo aspecto que eu trago nesse caminho, nesse percurso até o trabalho, é a minha paternidade. Como pai, eu quero ser um bom pai para o meu filho, tá bom? Benjamin Cavalcante Galego, ele tem hoje 1 ano e meio de vida, tá bom? Mas eu desde já projeto sobre ele boas coisas, bons sentimentos, tá bom? Então eu visualizo claramente também o meu filho se transformando num grande homem, eu visualizo ele se transformando num homem responsável, num excelente profissional, um homem influente. E olha que interessante, ele ainda não tem muita consciência assim das coisas, né? Ele está aprendendo a falar, está tomando consciência, né? Mas eu visualizo ele dando os conselhos para mim. Lá no futuro ele falando assim, pai, faça isso, faça aquilo, porque eu sei que eu tenho muito a aprender com meu filho, porque ele está crescendo num contexto totalmente diferente do meu. Tá? Quando ele tiver aí, sei lá, mais idade, eu vou ter muito o que aprender com ele. E eu quero muito que o meu filho dê esses conselhos sábios para mim. E eu visualizo ele dando esses conselhos e também visualizo o meu filho se casando, enfim, projeto coisas boas a respeito dele também. Isso enche o meu coração de bons pensamentos. Tá? A sétima área que eu coloco diante de Deus todas as manhãs é o meu corpo físico. Eu coloco diante de Deus a minha estrutura física, tá bom? A minha saúde física. Isso vai cada célula do meu corpo, cada pequeno detalhe do meu corpo, eu coloco diante de Deus que funciona plenamente, o meu coração saudável, a minha mente saudável, e eu coloco diante de Deus as minhas aptidões físicas. E algo que eu coloco diante de Deus é o desejo, tá bom? Ardente, de ter um cérebro saudável. Isso é muito importante. Uma mente saudável, uma mente que funciona perfeitamente, tá bom? Então eu coloco diante de Deus naquela manhã, todas as manhãs, coloco assim, que eu vou ter pensamentos saudáveis a respeito da vida. Eu sei que às vezes no céu, aqui em Caxias do Sul onde eu moro, o céu ele muitas vezes está nublado, tá? É como a nossa vida. Muitas vezes a nossa vida ela tá assim nublada, tá meio fechado o tempo, acontecem coisas difíceis. Mas o que eu coloco diante de Deus nas manhãs é o seguinte, que eu vou enxergar o sol no meio das nuvens. Eu vou enxergar o raio do sol no meio do tempo nublado. Ou seja, o que isso quer dizer?
que eu vou ser uma pessoa diferenciada nesse aspecto, que eu vou identificar no meio das adversidades aquilo que é bom e eu vou extrair de cada experiência o que é melhor. Isso faz a diferença, tá bom? Encher o meu coração com essa vontade de experimentar o que é melhor. E também eu coloco dentro dessa questão ali do corpo, o foco e o equilíbrio, tá bom? Que eu quero ser um homem focado. Então, como eu comentei no começo desse vídeo, depois eu vou deixar disponível ele nas nossas redes sociais. Se você entrou agora e está vendo só o finalzinho, pega desde o começo que vai ser muito legal também para você entender todo o contexto. Tá bom? Mas é o seguinte, aqui eu tava falando mesmo. Até esqueci o que eu tava falando. Do foco. Eu trabalho na empresa das 15 para as 8 ao meio-dia, que eu coordeno o departamento de marketing. Então eu tenho que ser uma pessoa muito focada para produzir com excelência durante todas as horas que eu estou ali. Porque não são muitas horas que eu produzo ali dentro da empresa, né? Então eu tenho que entrar focado, né, em todas as atividades, ser organizado. Então eu trago à minha memória todas as manhãs a necessidade do foco. Executar as tarefas com excelência, uma atrás da outra, não ficar fazendo tudo ao mesmo tempo. Então eu já vou com esse planejamento de ter foco e ter equilíbrio, tá bom? E o equilíbrio também é muito importante. Ser uma pessoa equilibrada, também coloco nos meus pensamentos. Eu seria um homem equilibrado. Equilibrado nas minhas palavras, equilibrado na maneira de ser, na maneira de agir com todas as pessoas que estão ali no meu trabalho. Nono aspecto que eu coloco são os meus relacionamentos. Eu decido todas as manhãs que eu vou me relacionar bem com todas as pessoas que cruzarem o meu caminho. Eu coloco diante de Deus e diante de mim mesmo o quanto que eu vou ser uma bênção ali no meu trabalho, tá bom? O quanto que eu quero ser o melhor de todos os que estão trabalhando ali naquele local. Eu decido isso todas as manhãs. Serei o melhor de todos, entendeu? Isso faz a diferença. A mentalidade, eu falo assim em alta voz, eu amo o meu chefe, eu amo os meus amigos, eu cito cada um deles em oração, eu amo ele, eles me amam também. Eu declaro, até se eu tenho uma dificuldade com alguém, eu já declaro que eu gosto dessa pessoa, eu quero predispor o meu coração a isso, porque dessa forma vai fazer a diferença também no meu dia, e eu já entro no meu dia com essa disposição. Eu também visualizo claramente o quanto que eu ajudo as pessoas a tirar o que é melhor das pessoas, o potencial máximo das pessoas, e isso faz a diferença no meu dia e é uma bênção. Muito bem, e no final, o 10º aspecto que eu coloco ali, nesse processo de encher o meu coração, nesse deslocamento, nesses 15 minutos que eu vou até o meu trabalho, são 3 ações que eu coloco diante de Deus que eu quero ter naquele dia. 3 ações. E a primeira dessas 3 ações é gratidão. Então eu coloco diante de Deus e de mim mesmo que eu serei um homem grato, porque tudo que eu já coloquei nesse período, todos esses pensamentos, toda essa oração, todas essas decisões, tudo isso já está feito. Eu já fui abençoado. Então eu quero ser grato por tudo isso que Deus tem me dado. É que nem aquele, você sabe o agricultor que vai colher os frutos que já estão prontos. Eu me vejo como esse agricultor. Basta ele estender o braço e colher os frutos. Colhe um, colhe outro, que tudo já está pronto e colocado diante de nós. Então no meu coração já nasce essa gratidão por tudo quanto eu já recebi para aquele dia. O segundo sentimento que eu encho o meu coração é o sentimento da ação. Eu quero ser um homem que faz, não uma pessoa passiva. Porque existem coisas que só você pode fazer. Não adianta você terceirizar, você tem que fazer. Então assim, eu encho o meu coração com essa vontade de fazer acontecer. O poder da ação. Então eu coloco diante de Deus que naquele dia eu vou ser um homem de ação, com excelência, com foco, com equilíbrio. E que eu vou fazer aquilo que me é proposto fazer naquele dia. Sem me esconder, sem ir pelos cantos, eu vou ser um homem de ação. E terceiro e último sentimento final que eu coloco diante de Deus ali, nesse caminho para o meu trabalho, é a submissão à vontade plena de Deus. Saiba, e eu sei isso, e saiba você também, nós não somos Deus. A gente não tem o poder de
tudo que a gente quer vai se concretizar. Não, a gente não é Deus. Deus é Deus, nós somos só os seus servos. E é muito importante que eu decidi terminar esse meu tempo ali junto com Deus, submisso à vontade dele. E olha que legal, eu coloco diante de Deus o desejo no meu coração de que ele me dê aquilo que vai me fazer bem. Porque às vezes a gente deseja coisas que não vai nos fazer bem. Entendeu? E eu quero estar em paz com isso, até com aquilo que eu não recebo. Quero estar grato até pelo que eu não recebo, porque eu sei que Deus é que está no controle da minha vida. E Ele vai me dar naquele dia aquilo que vai me fazer bem. E até por isso eu já me coloco como uma pessoa grata diante de Deus, e isso faz a diferença na minha vida. Então essas são 10 decisões que eu tomo no caminho até o meu trabalho todas as manhãs durante 15 minutos, que eu faço isso religiosamente, percorro todas essas áreas da minha vida. E é impressionante que quando eu chego lá no meu trabalho, quando eu chego de manhã para produzir ali durante esse meio período, eu estou meu coração está energizado, está pronto para produzir, estou pronto para viver um dia excepcional. E assim eu vivo, e isso faz diferença na minha produtividade. Essa é uma arma secreta. Mas agora eu quero te dar. Você fala assim, legal, Fabrício, que bacana que você faz tudo isso aí, mas como que você pode fazer isso na sua vida? Tá bom? Eu quero te dar duas dicas, na verdade, de como isso pode se materializar para você também. Tá bom? A primeira é o seguinte: você precisa passar por um processo assim, escolher, definir as áreas da sua vida que você quer colocar diante de Deus. Tá bom? Que nem eu decidi definir essas 10 áreas da minha vida. Decide na sua. Talvez você quiser ver de novo esse vídeo, quiser escolher as mesmas áreas, as áreas que eu coloquei, pode colocar, mas talvez você tenha outras áreas. Por exemplo, talvez daqui a pouco você nem seja pai ou não seja mãe, né? Então essa não vai fazer uma área que faça muita diferença na sua vida. Mas talvez existem outras áreas que você tem que colocar diante de Deus. Então decida 10 áreas, ou 5, ou 3, ou 20, que você quer se focar, tá bom? Aí o que você vai fazer? Você vai escolher imagens. Vai no Google e escolhe. Para cada uma dessas áreas você escolhe uma imagem. Tá bom? Aí você junta todas essas imagens, coloca dentro do seu celular, uma para cada área da sua vida. Tá bom? Então você vai separar um período do seu dia, preferencialmente na parte da manhã, para você fazer esse processo de encher o seu coração. Tá bom? Então você coloca, vai para um quarto fechado, fica ali você, ou sei lá, na hora que você estiver tomando banho, enfim, não sei. Não sei qual que é o melhor horário para você fazer isso. Tá bom? Mas vai passando diante dos seus olhos todas essas imagens. E quando você vê essa imagem, você pensa nisso tudo que essas dicas que eu te dei para aquilo que você quer para a sua vida naquela área especificamente. Faça disso. No começo você vai achar meio estranho, meio esquisito, mas com o passar do tempo, você vai ver que essas áreas elas vão se incorporando a quem você é, de uma maneira muito saudável, de uma maneira muito produtiva. Tá bom? Então faça isso, coloque diante de você esse desafio. Vou fazer isso que o Fabrício está dando essa dica. Vou colocar diante de mim as áreas da minha vida e vou encher o meu coração com coisas boas, Existem momentos, existem dias em que eu estou desanimado e que eu não tenho energia para fazer todo esse processo. Aí também tem uma dica especial, que é a dica que eu quero finalizar hoje. Tá bom? O que você faz? Quando você estiver desanimado, antes de você estar desanimado, você faz assim, você pega um dia que você está bem e você grava você mesmo falando em alta voz cada uma dessas áreas, tá bom? Foi o que eu fiz. Teve um dia que eu peguei e gravei, durante o meu processo lá de ir para o trabalho, eu fiz uma gravação de tudo isso que eu falava, tá bom? E deixei gravado no meu celular. No dia que eu estou desanimado, em vez de eu falar assim, não vou falar hoje, eu tô não quero pensar nessas coisas. O que eu vou? Eu coloco o vídeo e assisto. E naquele vídeo eu estou dando conselhos para mim mesmo, para mim me encher, para mim me energizar, para mim encher o meu coração de boas coisas, de bons sentimentos em relação à vida, em relação a todas as áreas que nós estamos vivendo. Tá bom? Isso vai te ajudar nos momentos difíceis também, tá bom? Eu quero te deixar um versículo no final, um versículo que baseia baseia tudo isso que eu falei hoje, tá bom? Tá lá em Filipenses 4:8. É a base disso tudo que eu falei. Diz o seguinte, Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e algum louvor existe,
nisto pensais. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Nós precisamos encher a nossa cabeça, pensar em tudo que é virtuoso, em tudo que é bom, e isso é agradável a Deus. Não se deixe levar pela depressão. A depressão é o mal do século, tá bom? Tá derrubando muitas pessoas, muitas famílias, tá bom? E esse processo de encher o coração com tudo que é bom vai fazer a diferença na sua vida. Por favor, aplique. Eu sei que muita gente está vendo esse vídeo, mas pouca gente realmente vai aplicar. Mas se você aplicar, vai colher as consequências, vai colher os resultados de produtividade excepcional na sua vida. E eu quero saber de você. Você gostou desse vídeo? Tem alguma área da sua vida que eu não falei aqui que você acha importante? Deixe embaixo nos comentários. Vai ser muito legal para enriquecer ainda mais esse material. Beleza? Que legal que você ficou até aqui ao final. E é legal também daqui a pouco você até compartilhar esse vídeo. Compartilhe com mais pessoas, para que mais pessoas possam ouvir essas dicas a respeito de como melhorar a sua produtividade no seu dia a dia. Legal? Eu sou Fabrício Galego, eu sou educador financeiro e eu te vejo numa próxima dica, num próximo vídeo. Tudo de bom para você, até mais!